Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardando o Francisco entrar aí, aguardando o pessoal chegar na live. Estamos aí, mais uma live hoje, na quarta-feira. O tema é Família Futebol Clube. E estamos aguardando o Francisco entrar aí também. E aqui no sul tá frio, os caras podem me ver de blusa, tá frio, tá 7 graus agora, a temperatura vai baixar aí. Uma ótima noite a todos que estão chegando. Francisco está chegando na área. Boa noite, Honório. Boa noite, boa noite. Opa, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, como é que tá? Tudo bom? Estamos já aqui, boa noite a todos, tá? É um prazer enorme estar falando aqui com o Leandro. Esse rapaz é uma fera, tá? Deixa eu só ajustar meu aparelhinho aqui, que eu estava com ele e ele caiu, rapaz, por isso que não consegui acessar, né? Boa noite a todos, Camila, boa noite, aí o Neto, do Clube da Hipnose, todos os amigos aí, né? Boa E noite. você, Leandro, como é que você tá, garoto? Tô bem, né? Esse clima nosso aí que não favorece aqui. Eu tava um calor esses dias aí, até 30 graus. Aí o tempo choveu 2 dias aí, parecia que despejou com balde, né? É, E hoje aqui agora também já tá 7 graus a temperatura agora. Nossa, tá. aqui ficou muito quente hoje. Hoje foi um dia muito, mas muito quente para nós aqui. Não foi fácil não, viu, cara? Nós Foi um passamos o dia final que de a semana aí temperatura... no verão, de bermuda e sem camiseta aí domingo, e hoje já tô Ah, com blusa de novo. eu também tô assim hoje. Né? Eu não vou levantar aqui que vai pegar mal, mas eu tô de bermudão, camiseta e bem à vontade, né? Bem à vontade mesmo. É, Bom, nós hoje vamos conversar sobre uma coisa que é muito bacana, muito legal e ao mesmo tempo é preocupante, né? Deixa eu só botar aqui meu esqueminha. Espera aí, pessoal, aguenta aí só um pouquinho que a coisa aqui hoje tá de rosca, ó, não quer ajudar, não adianta. Quando a coisa não funciona, não vai, ó. Espera aí. eu digo, tá que nem aquele meu time, o Grêmio, ele não vai, ele só leva porrada, tá só caindo. Ah, não, aqui é diferente, né? O Coringão tá subindo. Ele tá subindo. Oi, Kelly. Boa noite, Kelly. Boa noite a Boa noite, todos. Kelly, Agora boa noite sim. a todos aí do Clube da Hipnose, boa noite ao pessoal que tá aí na nossa live aí, os demais, talvez eu não conheça. Isso. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para todos nós, né? E é engraçado que esse assunto, às vezes, incomoda muita gente, que é uma coisa chamada família, né? É Por verdade. que que nós batizamos de família futebol clube? Porque, na realidade, a família passa a ser um clube com dois técnicos, né? E tem os jogadores, que são os filhos. Mas a família sempre se constituiu sempre por duas pessoas. A união de duas pessoas vai constituir a família e assim elas vão caminhando junto, vão educando da melhor maneira possível aqueles que vão chegando e tudo mais. E o que nós vemos hoje, quando nós damos consulta às pessoas, é que nós analisamos que todo esse processo que essa pessoa traz é processo familiar. Está ligado a pai, mãe, irmãos, questões religiosas, questões financeiras, né? E uma série de coisas. Então, eu falo pelo meu tempo que eu tenho 64 anos bem vividos, e na minha infância foi uma infância muito feliz, eu bem feliz mesmo. Meu pai era um homem que trabalhava muito, mas por demais. Mas ele tinha uma coisa que era admirável dele. Quando eu chegava no fim de semana, ele se dedicava exclusivamente aos filhos. Independente de fazer qualquer coisa, ele sempre fez isso. Eu vou contar um pouquinho dessa história para que você entenda e depois nós vamos relacionar isso às famílias atuais. Meu pai é um homem que não tem família alguma desde os 15 anos de idade, viu? Todos morreram, todos, sem exceção, não sobrou ninguém. Ele tinha duas saídas na vida dele. Ou ele
lutava e constituía uma família, ou ele se marginalizava. Então, qual foi a opção dele? Vim da Europa para o Brasil, numa certa idade, chegou aqui com uma mão atrás e outra na frente, e assim construiu a vida dele. Casou com a minha mãe por procuração, né? Não sei se você se lembra, mas muito desses europeus casaram dessa forma. Casaram com procurações, todos eles. Isso, isso. Então, na realidade, naquela época, meu avô parece que teve que casar com a minha mãe lá em Portugal, vinha aqui e transferir essa tipo de coisa. Eu não sei muito bem como é que funcionava. E foi interessante que quando aqui chegou, a minha mãe estava vestida depois de noiva e foram para uma igreja onde houve um casamento de uma pessoa de bem, que resolveu deixar todas as flores para o casamento da minha mãe e tudo mais. Então, você veja que o casamento deles foram eles, minha mãe, o padre e uns padrinhos que arrumaram ali na hora. E foi interessante que depois que acabou o casório, não tinham dinheiro, foram a pé para onde tinha que ir, né? E a minha mãe vestida de noiva e ele de terno e gravata, né? Então você vê que a história da família tem uma influência muito grande em nossas vidas, né? Meus pais ainda são vivos, meu pai tem 90 e tralalá, minha mãe também. Eles são de uma lucidez muito grande. E qual era o sonho que meu pai tinha quando veio para esta terra? Constituir família. Olha que interessante. Como a família faz falta na vida da gente, como assim vários europeus vieram, alemães, judeus, todos chegaram aqui dessa forma, né? A maioria destruída pela guerra, né? E não tinha outra saída. Ou eu trabalho ou não trabalho. Então escolheram trabalhar e assim constituíram família. Meu pai foi um homem que se dedicou muito aos filhos. Só para você ter uma ideia, há uma lembrança que eu guardo muito na minha cabeça e me enche de alegria, é que veio que meu pai e um tio que ele trouxe para cá depois, por parte da minha mãe, desmontavam a casa toda no sábado, né? Tiravam móveis para um lado, coisas para o outro, e faziam uma guerra de água, não importava onde era. Podia ser dentro de casa, fora de casa. Fala, dona Ana, está aí assistindo a gente? Então é assim, isso marca muito a nossa infância. E é isso que nos constrói como seres humanos que somos, né? E nos levam até o momento. Eu não sei se você se lembra, por exemplo, sua mãe talvez acordasse cedo, né? Tipo 4 horas da manhã, e fazia 2 bolos de laranja. Porque a gente tinha certeza que à tarde, lá por umas 4, 5 horas, ia se reunir com as tias e os tios e todos os primos sentados numa mesa tomando café, né? As crianças iam brincar e os adultos tratavam dos assuntos que tinham que tratar. Então, naquela época, você não ouvia falar em ansiedade, depressão. Por quê? Havia o contato físico e visual das pessoas, né? E isso é de suma importância, porque isso constitui um adulto sadio, né? Então, você vê histórias que trazem para nós e contam para nós que você repara que há muito sofrimento, muita dor, e há pessoas que parecem que gostam de viver nessa sociedade de sofrimento, dor, o mimimi do constante, né? Porque eu fui abandonado, porque meu pai bebia muito, porque a gente vive uma miséria muito grande, né? Eu acho assim, uma das coisas que a gente percebe quando vai cuidar de criança, e você cuida delas também, é que a gente, quando vai cuidar da criança, a gente conhece a família que a criança tem. É Está verdade. estampado na criança, né? É Está verdade. estampado. Está estampado no rosto, na maneira como a criança age, na maneira como ela expressa os sentimentos, a gente percebe como ela foi criada na família, como ela conviveu com os pais, com a mãe. Tu começa a pedir um pouquinho como é que foi a convivência na sua gravidez. Ah, muita briga. Minha sogra não queria, não sei o quê. Meus cunhados brigavam. Aí tu vai, tá? Como é que foi depois que você ganhou a sua filha? Ah, até um período foi bom, depois começou brigas com meu marido e não sei o quê. E aí a criança fica naquele conflito. Tá muito baixo o meu som aí?
Não, tá ótimo, tá ótimo. Tem aqui E o uma, saizismo, tá muito baixo o meu som aqui. o Saís? Fala, Saís. Está muito baixo o meu som. Como é que tá aí agora? Tá melhor? Melhorou aí, Saís? Essa é a fera do podcast. E assim, ó, falando um pouco da história, também tive uma infância, e nessa infância, os meus pais foram nascer lá fora no sítio, meus bisavós, meus tataravós vieram da Itália. Eles atracaram no porto, né? Eles atracaram aqui no porto. Deixa eu botar o fone de ouvido que vai ficar melhor. O pessoal não tá me ouvindo direito. Isso. Isso é bom para o pessoal testar, né? Se consegue. Olha aí, a Ermelinda. Oi, Ermelinda, querida. Um beijão para você. É terapeuta holística, essa mulher. Grande Um Ermelinda. abraço para Ermelinda. Dá um beijão nas suas filhas, Ermi. E Né? agora, pessoal, como é que tá aí? Agora eu acho que melhorou. Agora sim. É uma coisa que é engraçada, é essa gravidez, né, de uma criança, e tudo aquilo, no processo da gravidez, a criança, tudo que acontece no lado externo influencia no lado interno, viu? Tá? Quando a mãe está muito alegre, muito feliz, por exemplo, a quantidade de sangue que emite para o útero é grande, fica um espaço bom para a criança se sente bem, se sente agradável naquele útero. Mas quando é uma gravidez onde existe muita briga, muita confusão, esse útero retrai e a criança se sente naquele aperto. E ela sente todas essas sensações transmitidas pela mãe. Está compreendendo? E daí é que vem e aparece realmente as doenças psíquicas, tá? Elas ficam registradas, não tem como esquecer. Nós temos um pendrive aqui, ó. Fica Aham. tudo guardadinho e registrado. Está compreendendo? Você estava falando da sua infância. Eu acho que a nossa infância, a minha infância, não foi uma infância milionária do pai rico, não. Foi a infância de um homem trabalhador, lutador, compreende? Mas nós tínhamos tudo que nós necessitávamos, não eram bens materiais, era amor, cara. Isso é que é a preciosidade da coisa. É o amor que supera tudo. Então, nós tínhamos animais onde nós dávamos nome, né, aos animais. Por exemplo, tinha um porco chamado Mimoso e Mimosa, só que não podia matar um danado, porque já deu o nome, batizou, então você não podia matar, né? Nós tínhamos coelhos, né? Uma vez, se eu contar a história do coelho, vocês vão rir, rapaz. Uma vez fugiu um casal e um dia na rua tanto coelho apareceu, mas tanto coelho, era rua de barro naquela época, não lembro, então apareceu tudo. Então a gente tinha aquelas coisas de criança, né? Nascida nessas condições. Uma vez nós, um pé de fruta do conde, eu despenei o pé de fruta do conde inteiro, tirei todas as pinhas dele, pus no muro lá, e o parreiral de uva, tirei todas as uvas e as folhas de parreira, porque apareceu um turco dizendo que queria comprar folha de parreira. Vendi tudo por uma moeda. Adivinha o que aconteceu quando meu... A varinha, ó, Era de cantou solto. marmelo ou não era de marmelo essa varinha? Não, meu pai não era um homem muito de bater na gente, não, mas ele tinha uma É. coisa que era muito interessante. Ele botava os três assim juntos, era eu, minha irmã e meu irmão, e falava assim: quem foi? Se ninguém falasse nada, ele falava assim: tá bom, vai apanhar os três. Distribuía para os três, né? Distribuía. É, A infância, assim, a minha infância, eu falando por mim, ela foi uma infância, assim, que meus pais vieram com a mão na frente e outra atrás, lá da cidade, aqui, 80 quilômetros daqui, né, Campos da Serra. Naquela época, em 79, eu tinha 3 meses, quando eu nasci, vim para Caxias, do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, né, perto de Bento Gonçalves, para quem não conhece, da região do vinho, né, da terra e do vinho, tem os vinhedos, Gramado, Canela, que tem essa parte do turismo muito grande aí. Então eu moro aqui em Caxias do Sul e nós morávamos a 80 quilômetros daqui, Campés da Serra, próximo de Vacaria também, que vai para Santa Catarina. E de lá nós viemos para cá, nós fomos morar num lugar muito humilde, né, que era muito frio. E aí nas regressões que eu fiz fazendo a hipnoterapia, que eu também fui fazer uma hipnoterapia, fiz umas 15 sessões para mim, para poder resgatar, e até então, depois dos 6 anos de idade, eu sabia o que tinha acontecido comigo, mas antes disso, minha mente me bloqueou, ela não me deixou entender como é que foi a minha infância para trás, né? E eu fui buscar.
porque fica guardado. E ali eu entendi por que que nós tínhamos tanta necessidade na vida, passamos por tantos perrengues, né? Porque meu pai veio de lá, minha mãe com uma, como dizia uma vez, uma penteadeira, lembra? Lembra aquelas... E uma Tinha três... penteadeira, uma cama, cara, uma cama daqueles fechos de mola, sabe, pequeno assim, depois ele aumenta aqui assim, aquelas cama antiga. E o colchão era de capim de vaca, cara. Capim de vaca, em 79. Aí tu diz, tá, mas não tinha condição? Não, não tinha condição, cara. Era o Precisava que de três tinha. pessoas para carregar o danado. É, isso aí. E, cara, e eu dormia num berço feito de vime, cara, de vime com coberta para poder coisar, entendeu? Então, assim, era muito sofrido. Meu pai saía 4 da manhã para trabalhar numa empresa aqui perto, chamada Corsete, que faz distribuição de grãos e paletear saca de 60 quilos nas costas, até a meia-noite ele chegava em casa. E ele dormia para outro dia, 4 da manhã, sair de novo. E como é que eram nossas roupas, cara? O que sobrava de saco vazio lá, fazia roupa pro cara, porque não tinha dinheiro. O cara fazia coberta porque não tinha dinheiro. Entendeu? A minha mãe, ela costurava em casa os calçãozinhos e tudo, mas eu me lembro que eu dormia no beliche, né? Chama-se beliche naquela época, e você olhava para o telhado e os telhados não tinham fogo, você via as telhas, se lembra? Sim, se via as Tinha telhas. as telhas. E Nitidamente. aquele lampião de querosene, um cheiro fedido a noite toda queimando para iluminar o quarto, né? E as lagartixas comendo solto atrás dos mosquitinhos, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou de Campo Grande, perto de Rio da Prata, Rio das Pedras, aquela região. Mas olha que interessante, né? O porquê que a infância marca muito o ser humano e o pai e a mãe têm uma influência muito grande nas dores dos filhos hoje, né? Há questões que são assim. Eu vou citar um exemplo, inclusive a pessoa está nos assistindo, e hoje eu almocei com ela, tive o prazer de almoçar, que eu considero uma grande amiga, né? E eu me sinto honrado de fazer parte da amizade dela. E nós fomos almoçar junto, e a história dessa pessoa, da dificuldade que ela viveu no passado, é que levou ela ao sucesso que ela é hoje. Olha que interessante. Ela é uma moça que nasceu numa cidade muito pobre, e o pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra, né? E o pai, a vida toda da infância dela, falava que ela ia ser uma prostituta, ia morar debaixo da ponte, uma série de coisas. Mas isso não deixou que influenciasse na vida dela. Serviu de arma para ela se levantar. E ela pôs um negócio na cabeça dela que foi assim: eu não sou essa pessoa que meu pai diz que eu sou. Eu não vou me prostituir e nem vou morar debaixo de uma ponte. E ela hoje é empresária. Está me compreendendo? Então, hoje, quando nós estávamos almoçando, eu até me emocionei quando ela me falou assim, que ela, não por ter sofrido isso, mas ela ama o pai dela. E isso é uma coisa enriquecedora. Porque se vê que ela fez as pazes com o passado e vive um presente pleno. Aí eu lhe pergunto, hoje as jovens que condenam pai, mãe, falam que eu fui abandonado, que eu fui jogado. Então, eles deixam que essas coisas venham influenciar na vida atual deles. E cria traumas, realmente cria traumas, a gente sabe. Mas também é porque você está dando oportunidade para que esses traumas entrem dentro de você. Você não cria um bloqueio para isso, né? Nós sabemos que há coisas que são impressionantes nas pessoas. Às vezes um negocinho assim, cara, pequenininho, transformou ela numa pessoa doente, amarga, né, amargurada, sem fé na vida, totalmente triste, sem vontade para nada. Então eu fico pensando assim, qual foi a vez que você teve a grande oportunidade na vida de conhecer a história de seus pais? Da educação que eles tiveram, das dificuldades que eles passaram, e da forma também como eles foram criados e educados. Essa é a forma que eles vão criar e educar vocês. Compreende? Esse assunto de falar para mim, eu não tive, meu filho vai ter, Leandro, isso é a pior coisa do mundo.
Ah, isso aí é uma coisa assim que meu pai nunca falou isso, nem minha mãe nunca falou isso pra mim, né? Eles sempre deixaram em aberto que até hoje, né, cara, ó, é o teu sonho é esse, vai atrás, corre atrás do teu sonho. É esse é o teu sonho, tu quer ir, vai lá, bota a fé na ponta do pé, que nem diz meu pai, e vai pra cima. Não dá arrego, não dá margem pra ninguém. Vai pra cima. Então a gente sempre foi uma família assim. Toda família tem as desavenças dentro da família, toda família tem, né, as brigas. Então a gente passou por perrengues como irmãos. É aquele ditado que te É, diga que ama mesmo que seja mentira, né? e depois de uma certa, lá pro final da década de 90, daí houve muitos transtornos na família, como doenças, câncer e coisa. E aí o que aconteceu? A família começou a ficar mais unida. Nós nos unimos mais. A partir do ano 2000, a união da família foi muito maior ainda, né? Porque eu tive É na um, dor. eu machuquei o braço esquerdo numa prensa hidráulica na empresa que eu trabalhei, numa das empresas no início do ano 2000, e lá a empresa, a máquina tinha quase 5 toneladas, né? Então eu quase morri porque foi do lado esquerdo do coração. Então dali em diante, cara, eu vi que a vida assim, ela é muito rápida para a gente partir. Ela é muito rápida para terminar em tudo. Nós temos que seguir, assim, ó, a união da família ela é fundamental, que nem tu falou. Se perdeu aquela reunião de família de final de semana, se perdeu aquela reunião de estar lá as crianças brincando, os adultos conversando, aquela risada gostosa de dar, aquela Cremosinho. gargalhada. Nós ia lá pro sítio, cara, nós ia amassar uva com os pés, cara, lá, ficar com os pés pintados de bordô. Aquilo era uma diversão para nós, cara. Até quando adulto depois, sabe, aquilo ali parecia assim, ó, pô, como é bom a gente viver e ser criança, entendeu? Então, assim, se Eu perdeu fico vendo, muito. eu fico vendo, por exemplo, antigamente a gente sabe que era cruel. Existia o patriarca da família, e o que ele falava era lei e está acabado. A mulher era totalmente submissa ao homem. Ela tinha a função de educar os filhos e o cara era o provedor, né? Então, ela também não tinha liberdade de nada, ela tinha que seguir aquele padrão que está acabado. E muitas vezes essa mãe, inconscientemente, acabava descontando essas frustrações em cima dos filhos. Né? E, por sua vez, eles cresceram frustrados dessa forma. Mas o que eu acho engraçado é o pai e a mãe querer realizar o seu sonho em cima do filho. Não é assim que funciona. Né? Ah, eu quero que você faça medicina. Você não quer que seu filho faça medicina. Você quer que ele faça medicina para cobrir aquela frustração que você não conseguiu ser médico. Eu sempre falo que é melhor um gari do que um péssimo médico. Está compreendendo? Porque não tem como fazer. O filho tem o sonho dele, vai seguir o caminho dele e acabou. Eu tenho meus filhos e eles estão aí me ouvindo e eles sabem disso. Eles seguiram o caminho que eles quiseram seguir. Nós orientamos, não quis, tá bom. O problema vai ser seu. Você vai ter a chance de errar, vai ter a chance de sofrer, como também vai ter a chance de aprender. Tá? E a partir desse momento, eu me calo. Porque a minha função de pai é até uma certa idade, até um certo limite. Eu não posso, depois da fase adulta, achar que eles ainda estão sob o meu comando, porque não estão mais sob o meu comando. Eles têm o rumo da vida deles, eles têm que seguir a vida deles. Né? Então, essas questões de traumas, de sofrimentos e tudo, se a gente for analisar, elas existem, mas você não pode valorizar isso. Há outros valores que são muito mais importantes na sua vida. Você tem que ver seus pais como uma forma de entrada para esse universo, a chance de vivenciar tudo isso. E é uma coisa engraçada que essa pandemia, eu torno a falar, ela trouxe a verdadeira convivência, viu? Que até então muita gente falseava isso. As máscaras caíram, né? E o que você vê acontecendo hoje? Espancamento em família, separação, né? Pai e filho brigando assim assustadoramente.
Tem uma cena que até hoje eu não esqueço, e eu registro na minha cabeça. Eu estava no supermercado da minha esposa e o meu filho, Gustavo. Estávamos fazendo compra. Um garoto de 10 anos virou para a mãe e para o pai e mandou eles para aquele lugar em bom tom e voz alta, porque o pai não queria comprar, eu acho que um Danone que ele estava querendo. E a mãe, tadinho, né? E o pai, ó, coitado. E eu ouço meu filho falar assim para mim: se eu fizesse isso, porque eu sempre falei para meus filhos o seguinte, sabe? Pode parecer errado, me perdoe, mas eu prefiro que eles chorem hoje do que eu mais tarde, viu? Porque só quem educa é que sabe. Nós damos a vida por essas crianças, fazemos de tudo por eles. Você tem filho, você sabe disso, né? Hoje nós estamos vivendo num mundo que o pai tem que ser muito amigo, muito aberto, abraçar a criança antes que um estranho faça isso e leve ele para o É lado do verdade. mundo, né? Então, essas questões é que a gente tem que refletir muito no mundo onde a gente vive. Quando os adultos vão lá me procurar e vêm conversar comigo, que é um conflito entre eles e os pais deles, eu digo a eles só uma frase: vocês também são pais e vão ter esses conflitos com vossos filhos. Então, é necessário que você chegue e converse com o seu pai, porque depois que ele for, não adianta nada você ir lá, se arrepender, chorar, bater na clínica e falar que queria ter dito isso, queria falar daquilo. Eu tenho amigos que trabalham em hospital que eles deixam bem claro assim: qual é a coisa que a pessoa que está em terminal gostaria de falar? Eu te amo. Abraçar o filho e falar eu te amo. Abraçar a esposa e falar eu te amo. A gente sabe que a convivência não é fácil. Quem falar para mim que casamento é um mar de rosas, o cara está nadando no rio errado, É verdade. né? Não é fácil. Não é fácil. Tem que haver uma compreensão muito grande por ambas as partes, uma lucidez muito maior, né? E saber que hoje educar um filho nesse mundo que nós estamos vivendo tem que ser uma coisa muito especial, muito de amor. E outra coisa, é correção em cima de correção, né? Eu Verdade. tenho um Hoje, pequeno, raspa da panela, tem 11 anos, eu dou a liberdade para ele conviver comigo, brincar comigo, fazer o que ele quiser, mas ele tem responsabilidade sobre que ele tem que arcar com a idade dele. Não é porque ele tem 11 anos que ele pode, a bel prazer, fazer o que quer. Não, não funciona assim. Infelizmente, eu uso um ditado que o seu pai deve ter usado para você, como para milhões de pessoas que estão aí. Enquanto você viver sobre o meu teto, comer da comida que eu ponho à mesa, enquanto não tiver idade nem compreensão para entender o que é um relacionamento profundo, você vai rezar na minha quartilha. Aí você vai falar: que pai tirano, hein? Não é tirano. Isso é amor. Quando a gente deixa correr a rédea solta, você jamais consegue depois dominar o cavalo. quando a gente cresce e entende isso, que a gente se torna pai, a gente entende isso. Essa frase que você falou, meu pai sempre falava para nós, quando éramos pequenos e até adolescente, né? Ele sempre disse isso para nós. Então, depois que a gente se torna pai, que a gente vai entender essa palavra, a maneira como eles agiram com nós, né? O modo como eles agiram com nós. Erradamente algumas vezes, não sei, daqui a pouco foi a maneira como eles foram criados assim. Exatamente. Então, assim, não posso estar julgando, eles foram, tiveram essa hereditariedade, né, que trouxeram dos pais deles, dos meus avós, e assim por diante, veio de geração em geração. E nessa geração, eu estou tentando trazer para minha filha o que? O diálogo, a conversa, o mostrar o que é correto, o que realmente está errado. Então eu estou tendo, assim, ó, uma assertividade quase de 100%, sabe? Porque ela tem compreensão, ela tem entendimento. Então, assim, eu vejo muitos pais, assim, que, agora que nem você falou nessa pandemia, a professora, os filhos, na escola que a minha filha vai, o pai dizendo assim, como é que tu consegue aturar meu filho? Agora eu entendo das reclamações que vinha na agenda.
Porque quando vinha a reclamação na agenda, antes da pandemia, não, meu filho não, meu filho é santo, não, capaz, meu filho em casa não faz isso que tá falando, prof. Meu filho não faz aquilo. Aí depois que tem o convívio familiar, que nem você falou, o que acontece? Os pais e os filhos acabam tendo conflito, porque o pai está em casa, o filho está ali no celular. Cadê o convívio do pai com o filho da mãe, com o filho da família em si? Né? Ah, vai lá falar com teu pai. Ah, vai lá que teu pai dá atenção. Vai lá que tua mãe dá atenção. Um joga pro outro. Não, Então, não. é Não há assim que nada. funciona hoje nesse tipo de relacionamento. Tem pessoas que funcionam assim, sabia? Você falou da escola, então há pais, e tem professores que estão aí, que eu sei, há pais que acham que a responsabilidade da escola, Oleno, é É educar. educar, Não, a responsabilidade da é escola ensinar, é ensinar. é Educação ensinar. se aprende em casa, tá? Outra coisa, o que nós vemos hoje é um filho comendo na sala, a mãe na cozinha e o pai na mesa. Não há aquela coisa de união de família, Não, sentar na mesa. Então, quando eu era pequeno, no domingo, todos estavam na mesa. Não tem choro, todos tinham que sentar. E na mesa se conversava sobre as questões do dia, da semana, e assim se passava. Hoje, o jovem quer uma liberdade muito grande. Eu não entendo que tipo de liberdade que ele deseja, porque quando ele está livre, ele, na hora do desespero, ele bate lá na porta do velho dele, né? Então, a liberdade que se prega, que se quer fazer tudo e tudo pode ser feito, não tem problema. Quer, vai, né? Vai, mas aprenda uma coisa, né? A minha porta estará aberta para o momento que você tomar uma consciência e perceber a importância que tem a família na sua vida. Está compreendendo? Pode ter desavença, pode ter briga, pode ter conflitos, pode ter tudo. Mas é ela que vai moldar o seu caráter e vai fazer você ser uma pessoa dentro de uma sociedade, né? Eu admiro essas crianças num aspecto. Hoje, essa meninada que está vindo aí está com uma consciência totalmente diferente das coisas em relação ao mundo que da minha época, né? Estão mais preocupados com o meio ambiente, né? Questões de amizade entre os amigos, né? E é uma coisa interessante que é assim, se um amigo mexe com eles alguma coisa, eles vão lá e falam a respeito do bullying, que não sei o quê. Eu acho interessante isso, eu acho válido. Por outro lado, eu acho que a estrutura familiar ela está despencando, ela está caindo. E são poucos que estão aí tentando fazer com que isso sobreviva, né? Aí falam, a questão financeira acaba com a família. Olha, no tempo do meu pai e da minha mãe, eles passavam um tempo, às vezes, todo duro, cara, e nada aconteceu, né? Eu tenho um exemplo, que é um irmão meu, e se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar disso. Eu não esqueço as coisas que se fala. Na época mais difícil dele, ele pegava pão, uma mortadela e uma tubaína, uma garrafa de tubaína, uma caixa de papelão, ia para o parque onde tinha uma caída e ficava ali o dia inteiro rolando grama com os filhos dele. E se você for ver a união que eles têm com os filhos, a criança ela não está querendo dinheiro, a criança não quer bem materiais, ela quer a presença do pai e da mãe, né? Você sabe que, por exemplo, quando um casal se separa, a criança sofre por ver o pai e a mãe separados. Não é porque questões de. Não. é Ela verdade. sofre porque ela gostaria de ver essa união novamente. É o elo de ligação, é o elo que vai fazer ela compreender o que é família, o que pode, o carinho, a questão da segurança, o cercar a criança de todos os cuidados. A paz, que é o contrário, acha que amor é dar, né? Dá isso, dá isso, dá aquilo, está toda hora dando recompensas, né? É E verdade. fazendo com que a criança se torne, desculpa, uma criança mimada, que não tem respeito nenhum pelo ser humano, nem respeito por si próprio, É, né? o que que acontecia? Eu, falando em separação e coisa, quando a minha filha tinha 3 anos, eu me separei. E eu sei que ia causar um impacto nela. Depois que eu fiz as minhas hipnoterapia, minhas sessões, para mim, que eu entendi o porquê que ela tinha medo de ficar sozinha longe do. Quer dizer, eu ficava com ela, chegava à noite, ela não queria dormir sozinha. Pai, eu quero dormir contigo. Por quê? Tô com medo.
Por que você tem medo? Tenho medo de perder meu pai. Então, o que ficou na mente dela quando ela tinha 3 anos de idade, quando eu fui embora, que eu me divorciei? Medo de perder meu pai. Meu pai perdi agora, meu pai. Aí ela ficou com aquilo. E aí, quando eu fiz todas as terapias, me formei hipnoterapeuta, eu fiz o quê? Fiz uma hipnose nela, fiz a ressignificação, foi incrível. Hoje ela está muito bem, obrigado. Nossa, é outra menina. Nossa, ela é destaque na aula, ela é destaque em tudo, sabe? Ela é outra criança, assim, em casa, tudo. Então, Sabe, é ó, calma. Aí eu me dedico, como é que eu faço? Que eu fico com ela um final de semana assim, um outro não. Que no final de semana passado eu fiquei com ela, esse aqui eu vou ficar também, porque eu combinei com a mãe dela, que no próximo, com a mãe dela vai tirar uns dias de férias, ela vai ficar 2 final de semana com ela. E meu pai tá de aniversário amanhã, vai fazer 65 anos, então nós vamos buscar ela amanhã no final da tarde para passar o aniversário aqui, sábado e o domingo. Então, assim, eu acho que eu acho que a criança hoje sofre muito mais de ansiedade, e é engraçado, que há casos de crianças que já estão tomando remédio, sim, né? com certeza. Porque elas vivem num mundo muito informativo, elas são o tempo todo praticando atividades, né? É filho fazendo ginástica, é um fazendo computação, outro desenho disso. Criança é criança, ela tem que viver o período de infância dela normal, sem interferência do adulto. E o adulto, para se livrar da criança, lógico, alguns puxa atividade na molecada, que é para ver eles, né? E acha que isso é um benefício, e não é, tá? É, você lembra que eu te falei da menina que eu vi a conversa daquela garota de 8 anos com o outro falando sobre o pai que não pagava pensão? Não sei se você lembra? Eu lembro que tu falou algo Que semelhante a isso. a menina ela estava sentada ali numa loja, eu estava observando ela conversar com outra criança, ela falando assim, 8 anos, hein? Minha mãe essa Lembro hora, que tu 11 falou. horas, não me deu café, tá dormindo? A minha mãe vive pegando no pé do meu pai, cobrando pensão dele. Gente, isso é coisa de uma criança de 8 anos, está convivendo, vivendo, né? Que adulto vai crescer com que questões na cabeça de uma criança dessa? Então, o mundo está muito avançado, mas a questão afeto não está alcançando essa velocidade, né? Eu acho que a família é uma coisa muito importante, ela molda muito bem o caráter do indivíduo, e por mais dificuldade que você tenha passado na vida, aprenda. Toda sombra tem luz. Então, aprenda a olhar nas questões que você está passando o lado bom disso. Isso tem um ensinamento muito grande para você. E às vezes, espiritualmente, eu digo: se você está passando por tudo isso, é porque você pediu para passar por tudo isso, amigo. Ninguém te deu esse fardo para você carregar à toa, não. Né? E muitas vezes, quando você culpa alguém por questões que você hoje sofre, o maior culpado é você mesmo. Porque não são as pessoas que nos magoam, somos nós que nos magoamos com as pessoas. Está compreendendo? Nós queremos que as pessoas sejam igualzinho a gente. A É gente verdade. exige isso das pessoas. E, na realidade, somos todos diferentes. Não há por que fazer um negócio desse. E é verdade. Então, quando você olhar para alguém, faça de conta que você está olhando para o espelho. Você vai ver a sua imagem refletida. É certeza absoluta. Né? E quando você vem a procurar alguém para lhe ajudar, eu acho isso sensacional, porque a borda do copo encheu e já está vazando. Então está na hora de você procurar um terapeuta, um hipnólogo, para lhe auxiliar. Nós não vamos tratar das suas questões, não tire isso da sua cabeça. Quem vai tratar disso é você mesmo. A única coisa que a gente faz é orientar, criar um caminho junto com você para que você possa seguir esse caminho e resolver aquilo que tanto te incomoda. Né? É isso aí mesmo. Tem aqui É, umas pessoas aqui postando aqui, deixa eu ver aqui onde é que tá. Onde que foi? O Vlad aqui colocando, o Sais falando aqui. Vamos ver aqui da onde começa aqui, ó. Antes todos tinham que estar na mesa junto, falou o Vlad. isso. O Sais Isso fala, mesmo. Vlad, mas acho que deixou de estar na mesa junto porque os pais pararam de exigir isso. Isso. O Vlad falou aqui, hoje em dia, sim, antigamente o chinelo havaiana resolvia e ninguém ficava doente.
Era depressão, né? Verdade. Uma- Era um bumerangue, né? Era assim, ó. Lá não tinha errada, Você né? sabe? Cara, se existe uma coisa que eu admiro na minha mãe, ou mulher pra ter mira, bicho. Mas é, Ela, quando jogava o chinelo, filha da mãe me achava na curva. Não tinha jeito. o cara podia estar Acertava. dobrando, ele dava na orelha do cara. É assim, essa questão é, que hoje nós temos como educar os filhos, podemos olhar nos olhos e falar. Mas criança é pronta malandragem, né? É molecagem. E molecagem não tem nada a ver com a falta de educação, nem nada. A criança brinca, então ela cria, né? É. Eu tenho um filho, meu filho Gustavo, viu, que está aí, chegou a pôr fogo na minha casa, cara. Entendeu? Por quê? Mania de brincar com fogo, né? É. Né? Tomou muita bronca, viu? Não nego, ele tomou bastante bronca. Mas, assim, hoje ele é o homem que é, graças ao pai que ele tem. Tem mais aqui, Então, Gustavo, hoje, ó. eu me orgulho muito dos meus filhos, porque eu e minha esposa deixamos para trás muita coisa que nós queríamos para dar para ele. Eu não sou um homem endinheirado, mas eu dei educação. Se eles hoje falam inglês fluentemente, estão onde estão, foi porque o pai e a mãe exigiram que eles estudassem aquilo que eles gostassem, né? E foi onde eles chegaram. Inclusive, agora, dia 11, ele casa. Então, quer dizer, é um orgulho muito grande ver onde eles chegaram. Eu não estou preocupado se vão ser doutores, médicos, não. O que eu falo é que eu quero que eles sejam seres humanos, entendeu? Eles compreendam as pessoas e procurem entender o melhor das pessoas, tá? Fora isso, esquece, família, margarina, não existe, né? Aquele sorriso, aquela coisa, não Só na existe, TV não mesmo. existe. Não, é que nem a revista Caras, né? É caras mesmo, só vê caras felizes, né? Então vamos fazer uma revista pobres, para tu ver como é que é o lance. Então a Faz a gente tem mídia. que, tem que, tem que, tem que deixar tudo isso para trás e aprender uma coisa. A vida é muito curta e ela precisa ser vivida. Não importa se você passou pelo que você passou, mas o importante é que você saia daqui com a consciência que realizou alguma coisa e deixou uma gotinha nesse oceano que vai ajudar a humanidade lá na frente. Então, essa é a importância. É Né? aquilo que eu Não sempre é falo. construir castelos não vai te levar a nada. É aquilo que eu sempre falo em todas as lives, né? Que a gente tem que ter a nossa criança interior sempre conosco. Daqui a pouco o cara tá lá fazendo uma brincadeira. Ah, lá aquele palhaço. Ah, lá aquele bobo. Cara, deixa o cara ser feliz, cara. Se o cara tem Não aquela, ele precisa. tem aquela criança interior dentro dele, deixa o cara falar, Cacilda. Leandro, como é que a gente hipnotiza a criança? É sendo o quê? Sendo criança. Criança. Você não vai conseguir. Se você não ajoelhar, ficar Tu tem na que estar mesma no altura nível, dos olhos altura dela, dela, olhando nos olhinhos dela e cria que? dela, Sendo criança, cara. criando fantasia junto com ela, inventando história, que acaba até você rindo com as loucuras que a gente Ou tu pede faz, pra criança porque te contar uma história que ela mais gosta, envolvendo o herói dela, ou a heroína, e aí o que acontece? Cara, é 5 minutos tu tchau, resolve. foi embora. Tu Vai embora. resolve. A criança é Vai incrível embora. e nós perdemos a essência dentro de nós, entendeu? Agora o adulto, você fica ali, trabalha, 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 e o cara assim, evitando, com medo que você vai descobrir segredo, com medo que alguma É, coisa venha, esquece, esquece. Tratar as pessoas tem que ser com amor, não adianta. Se você não tratar com amor, você não resolve. Você tendo amor, carinho, paciência, 80% do problema está resolvido. ó, que nem eu li ontem na live, ó. Tem aqui no computador, do lado do meu computador, ó. Ó, minha filha deu pra mim, ó, Dia dos Pais, ó. Aí ela colocou assim, ó, papai, você é muito valioso para mim, eu te amo, Alice. E boto aqui, cara, isso aqui pra mim, ó, é a maior motivação que eu tenho, cara. O meu uma vez me deu uma camiseta com as mãos dele, só que esqueceram que eu usava GG, né? Aí me deram um P. Imagina que bonito eu de, de topinho. Mas eu usei. Tem que usar. Tem que Tem que usar. usar e tem que sair de mão dada com ele, porque eles são engraçados. Eles olham. Tem Pai, que. bonita camiseta, né? É linda, filho, com um bigão de fora.
Aquele, parece um sutiãzão escrito Papai te amo. Cara, mas não há nada que pague isso. Não É há verdade. nada que pague isso. Nada, nada. Por mais que a vida seja difícil, por mais complicado financeiramente, mas quando você chega em casa e vê um sorriso desse te esperando, meu amigo, esquece. Você esquece de tudo, 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 tudo. Eu tenho um amor muito grande pelos meus filhos, eles sabem disso, porque eu falo para eles, digo que eu amo eles e não vou, não pode esquecer, meu pai está aí com essa idade toda, ainda peço a benção, beijo, abraço, digo que amo ele, a doidada, minha mãe, aos meus irmãos, porque nós fomos todos criados unidos, cara, né? E os agregados, quando chegam, infelizmente, alguns agregados, né, vêm de outro time de futebol, que a gente comprou o passe e quebra a cara, né? Mas é admirável. Ó, se meu cunhado estiver ouvindo aí, no próximo churrasco, não chegue perto da churrasqueira para pedir dinheiro emprestado, que eu não vou lhe dar, né? Então, é tudo isso, cara, né? Família é isso. E através da dor é que se une a família, tá É verdade. entendendo? Eu perdi minha sogra recentemente e isso nos causou muita dor e ela naturalmente faleceu-se no carro na minha mão, né? E quando você vê uma vida assim, você fica pensando assim, meu, como o tempo é curto, como o tempo é curto aqui, né? Tanta vaidade, tanta ganância, tanta soberba, tanto de tudo, e Deus é tão perfeito que iguala todos na morte. Não há diferença nenhuma para ninguém. Somos todos iguais nessa hora. Então, isso é que mostra a grandeza da criação. Deus se alegra com a família, né? Por isso ele criou a família. Deus se alegra muito com a família. E é através da família que você é apresentado à sociedade, é onde você aprende a andar, falar, comer, respeitar, viver. É onde você é acariciado, amado, querido. Mas se isso não aconteceu com você, que está aí do outro lado, com quem a gente está falando, eu quero dizer para você que você não é órfão, viu, querido? Você tem um pai muito melhor e muito maior que olha por você até hoje e você não percebeu. Que é esse homem que criou tudo isso que está aqui e ele olha por você o tempo todo, ele tem carinho por você o tempo todo e até agora nunca te abandonou sozinho, né? Nunca. Então, até Jesus sentiu a dor do órfão quando ele estava na cruz e ele pergunta, pai, por que me abandonaste? Essa é a dor do órfão, né? É o abandono do pai. Então, esse abandono pode ser uma dor profunda, mas faça disso uma ferramenta para mostrar para o mundo que você pode ser órfão de pai, mas não é órfão da vida. Então, vai atrás, luta, não reclama, não fica com mimimi, a gente sabe que está difícil. Eu era um cara, olha, eu estou aprendendo muito, eu reclamava por demais, sabe? Entendeu? Então, eu tenho aprendido muito com tudo isso, né? Viver não é só dinheiro, viver não é só ter bens, viver não é nada disso. Viver é ter as pessoas perto, estando do seu lado. Isso é que é viver, né? Quando elas se afastam, é cruel. Eu tenho um ditado, Leandro, que eu digo assim, a vida começa com você careca, sem dente e usando fraldas. E para muita gente vai terminar da mesma maneira. A única coisa que vai depender é quem vai estar do seu lado na hora final. E justamente na hora final é aquela pessoa que você durante a vida toda recriminou, né? Não deu atenção. Essa aqui vai estar lá, E né? é verdade. Isso é toda a verdade. A gente não dá valor para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não dá valor para pessoas que faz parte do nosso âmbito familiar. A gente vai buscar a felicidade fora, né, num amigo. A gente vai buscar a felicidade daqui a pouco com uma esposa que talvez, porque meu pai não me deu, eu vou buscar lá. E assim, tá enganado. Isso não existe. A maior felicidade, ela está dentro de cada um de nós, que é o amor que Deus nos proporcionou. Ele nos deu assim de brinde, né? Ele disse assim, primeira coisa é se amar. Se ame e me ame que o resto
vem. E a família, eu acredito muito que a família, a gente escolhe a família que a gente vem. Acho que Deus nos permite ter uma escolha, né? Quando a gente tem merecimento, em poder escolher a família. Então, assim, daqui a pouco o cara julga, não pedi para nascer nessa família. Eu não pedi para vir Pediu? nessa família. Ah, sim, pediu. Cara, eu acredito muito, sabe? Que a gente escolhe vir para onde a gente precisa vir. Porque talvez a gente tenha muitas coisas ainda a ressignificar, a aprender dentro daquela família. Talvez teve muitas coisas que a gente não sabe o que se passou em outras situações de outras vidas que a gente teve, eu não sei, enfim. Mas a gente vem para uma família para quê? Para a gente ter união, a gente ter amor. Daqui a pouco a gente tem mais conjuntura e mais afeto e carinho por algum irmão. A gente tem mais, ou pelo pai ou pela mãe, a gente tem mais, um pouco mais de carinho, talvez. A gente se apega mais, né? Por alguma afinidade. Mas eu acredito que o amor tem que ser dado para todos iguais, da mesma forma. Eu falo pela minha família hoje. Hoje a gente se beija no rosto como pai, filho, como filho, pai, como Exatamente. É irmão. A isso. gente se dá beijo no rosto como É. irmão. A gente se abraça como se parecesse que a gente Não parecia que sei. nunca se viu, sabe? Fazia E não anos que tem já não se vê. vergonha. Não, uma vez a Na gente minha tinha família, vergonha. onde estiver, Hoje dane-se. não. Hoje a gente se Não. abraça assim, ó. Se dá beijo no rosto, cara, ó, e como irmão, e parece que a gente fez assim, ó. Parece que faz 10 anos não se vê. Na minha família, esteja você onde estiver, se você estiver num shopping, no meio da rua, onde estiver, se abraça, se beija, se acaricia, diz que se ama. E isso é enriquecedor, porque isso nos fortalece. Então, às vezes eu fico falando, vendo as crianças falar assim, ai, o pai do meu amigo é aquilo é que é pai, mas ele esquece que o amiguinho também está falando a mesma coisa do pai dele, entendeu? Então, é essa a questão, né? Essa é a questão dessa vivência, é isso que vai nos ensinar a ser humanos, né? Compreendendo? Porque, assim, é, nós temos um exemplo na família de um cara que faleceu, que é um tio da minha esposa, que aquele homem, cara, eu nunca vi uma pessoa que fazia tudo pelos filhos e pela família. Ele poderia ver, porque assim, Leandro, eu aprendi uma coisa, a caridade não é fora de casa, é dentro primeiro na nossa casa, para depois que ela se expanda para o mundo, entendeu? Às Verdade. vezes nós fazemos tanta caridade, e a minha mulher fala muito isso, fazemos tanta caridade, me cobra isso também, né? Fazemos tanta caridade para os outros aí fora, que esquecemos de fazer a caridade para os que estão na família, né? E isso tem que despertar dentro da gente. Primeiro, a família que você vive, e depois você vai expandir isso para fora. É E quando você verdade. expande dessa forma, expande bem mais amplo, né? É, essa questão que você falou que nós não escolhemos para pedir para nascer, nós escolhemos sim. Fomos nós que pedimos para estar no seio da família onde estamos. Temos coisas ainda para resgatar de amor passados, encrencas passadas e uma série de coisas. Não pense em você, tire questão da religião, né? Vamos tirar essa, vamos abrir o foco e a mente, né? Sim. Não é por acaso que você está inserido aí, né? Não é por acaso que eu estou falando com você agora nesse momento e você tem falado comigo, não é por acaso que essas pessoas estão aí ouvindo o que tem que ouvir, como também quando nós falamos, qual é a boca está sempre mais próxima do nosso ouvido. Então nós estamos falando, na realidade, é para nós, né? Isso é de suma importância e que se entenda que nós somos uma grande família, um pedacinho de rocha comparado ao universo. A nossa rochinha é muito pequena. E se nós não adotarmos esse sistema de ser uma grande família universal, se amar, se abraçar, respeitar uns aos outros, nós daqui a uns anos não existiremos mais. Infelizmente. É verdade. Tem uma coisa muito que eu aprendi muito com a minha filha, e ela vem desde pequena. Ela chegava assim, pai, eu te amo. Espontaneamente. Espontaneamente. E isso me fez acender um alerta dentro de mim, porque daqui a pouco não tive isso dentro da minha família, né? Porque meus avós não deram isso para meus pais, né? Então, como é que eu vou cobrar uma coisa? E a minha filha foi um ponto principal para tudo isso. Então, ela resgatou isso daqui a pouco na minha família, coisa que não tinha com meus pais, são os avós dela, comigo, entendeu?
com os próprios meus irmãos, né? O Dindo dela, o meu outro irmão, o tio dela. Então, assim, ela fez esse resgate na família, entendeu? Então, o cliente falou, ninguém vem por acaso na família da gente. Sempre tem um Não, ninguém. porquê. Então, assim, eu fico muito grato, cara, por ter uma filha como eu tenho, entendeu? Porque ela me ensinou o que realmente é o amor de verdade. Eu tenho muito orgulho em falar isso, sabe? Porque eu já tive, assim, alguns relacionamentos amorosos que a gente falou, dá carinho, beijo e ame. Já fiz isso. E a pessoa dizia, para, o que que os outros vão dizer? O que que os outros vão estão ficando olhando? Cara, para de putaria, desculpa, perdão a palavra, tá? Eu sou bem sincero quando eu falo, eu não gosto de estar engessando e nem falando nada assim. Cara, para com essa putaria, para esse mimimi, cara. Tem que. Cara, se tu gosta realmente de alguém, se tu ama alguém, cara, tu vai demonstrar o amor em qualquer lugar, só não vai fazer sexo ou outras coisas, entendeu? Mas o amor, cara, pô. O Criador, ele veio dizer, cara, ame uns aos outros como eu vos amei. Parece E, que a ó, gente. e tá aí a prova disso foi que essa pandemia ninguém mais pôde abraçar, ninguém mais pôde beijar, e tá todo mundo doido para liberar logo isso, para voltar a abraçar, para poder beijar, para poder dizer que gosta. Eu aprendi uma coisa comigo, e todo mundo que eu trato dentro do consultório, eu trato com amor, carinho, respeito, porque eu vejo naquela pessoa um irmão, viu? Eu vejo um irmão. A gente não sabe até quanto tempo nós podemos estar aqui. De repente, Deus resolve nos levar da noite para o dia. E você, o que que você construiu, afinal de contas? Qual foi o legado que você deixou? Você tem que fazer parte dessa história da humanidade. Você tem que ser, não exemplo, mas tem que ser mentor para que alguém continue seguindo em frente, acreditando que tudo isso pode mudar e mudar muito, porque as pessoas estão carentes de amor, estão carentes de atenção, estão carentes de todo tipo de afeto, como nós também estamos, gente. Não pensa você que eu sou diferente de qualquer pessoa, não, que eu nasci em Marte. Não nasci em Marte, não, eu nasci aqui, tá compreendendo? E se eu vim para cá, para a vida, é porque realmente alguma coisa eu tenho que mudar dentro de mim e contribuir para que esse mundo se torne um pouco mais saudável, melhor de se conviver. Eu estava vendo uma reportagem e estava dizendo o seguinte, que 2030 será o ano da depressão, né? E as pessoas sofrerão muito com essa depressão. E agora, recentemente, também descobriram que a depressão está se tornando hereditária, tá? Então, nós temos que abrir bem os nossos olhos e ver qual o mundo que nós queremos lá na frente. Não vamos ser egoístas, sabe? De fazer, não, a água do planeta vai acabar e eu vou tomar meu banho, que se dane a nova geração que vem aí. Não, ao contrário, eu tenho que me preocupar é com eles e não comigo agora. Está compreendendo? É um tipo de coisa assim. Então, eu tenho que me preocupar em fazer com que meus filhos compreendam o mundo que eles estão vivendo, a necessidade que se tem de ter amor, tá? Não se tornar mesquinho, miserável em questão a olhar as outras pessoas, mas saber e contemplar com bons olhos que ainda tem salvação para todos nós, né? E isso é Verdade, gratificante. verdade. Né? Quando a gente vai no consultório e vê aquelas pessoas, elas estão desesperadas, né? Elas entram, às vezes, desesperadas, né? Uma mãe com um filho dizendo, me ajuda, porque eu já fui em tudo quanto é lugar e eu não consigo resolver isso. E tu vê nos olhos É, da mãe assim, ó. A mãe diz, já faz 3 anos que eu tô indo em médico, eu tô indo naquilo, tô indo nisso e não consegui, e já fui naquele lugar, não deu. Aí tu é senta lá e tu triste. começa a falar com a mãe, começa a explicar para ela que a gente também não é Deus, né? Não é mágico também, né? Então a gente vai fazer o possível para poder ajudar ela da melhor maneira, né? O filho dela, a filha dela, enfim. E as Eu pessoas. já, eu, dependendo das histórias, quando contam para mim lá, depois que a pessoa vai embora, cara, eu caio em prantos, eu choro porque eu falo, como é que no mundo ainda pode existir tal coisa, né? No mundo tão moderno, no mundo tão para frente, existir questões ainda do tempo dos nossos bisavós.
Como é que isso veio até hoje nessa família? Por que que essa pessoa passou por isso? Então, é, nós temos que dar gratidão, sabe por quê? Porque nós temos um teto, temos um prato, temos um cobertor, temos um travesseiro. E quantos hoje não têm nem o que comer, rapaz? Porque ninguém sabe, ninguém tem noção do tamanho da dor que dá a fome na pessoa, né? É verdade. Como é que você vai falar com uma pessoa de energias boas ou ruins? O que ele quer saber é do arroz, do feijão, da carne. Ele não está preocupado em falar quem criou ele. Ele está preocupado em dizer assim, alguém me pôs aqui nessa situação, ou pode ter sido eu, ou alguém, e eu quero entender o que eu estou fazendo então aqui. E aquilo acaba virando parte da vida da pessoa. Então, só Então é isso que para você é. entender, o pessoal entender, e tu falou em comer e fome. Quando eu ia para a escola de manhã, cara, era só café, aquele café, não era nem café preto que eu tomava. Às vezes era a cevada que a mãe passava para tomar. E olha o que que fazia, olha só, às vezes não tinha nada, pegava a farinha de milho, o cara fazia uma polenta, o cara comer com café preto, com aquela cevada preta, porque não tinha o que comer, cara. Às vezes tinha que pegar, às vezes mãe pegar uma farinha de trigo, fazia como fosse pão, e aí ela fritava aqueles pedacinhos de bolinho, ela fazia tipo bolinho e passava no açúcar para nós ter alguma coisa para comer no café, cara, para nós ir para aula, senão era só o café de cevada. Ou aquele café de cambona que nós tomávamos antigamente, que era uma água botada um carvão dentro, cara, e depois filtrava para tomar, fazia que era um café misturado com um pouco de cevada, cara. Então tu falou isso me remeteu à minha infância, quando eu tive, que eu era mais novo, sabe? Não, que é o tal negócio. Hoje as pessoas recebem as pessoas em casa já pensando quanto vão gastar. Aí vem É, todo mundo para lanchar, nossa. Mas eu digo para você o seguinte, Leandro, nem que for um copo d'água, mas dê o seu melhor naquele copo com água, é né? verdade. Dê o seu melhor, põe uma mesa bonita, cara, põe uma coisa bonita, né? Mania de tomar, desculpa, café em copo de requeijão. Aquela porca, eu tenho uma raiva daquela manteiga, daquele pote plástico, cara. Eu vivo brigando às vezes com a minha mulher, falo, pô, minha vontade é jogar isso fora. Mas por quê? Porque você merece tomar um café bem tomado, você merece o pãozinho, pode estar duro, mas passadinho lá no fogo, mas você merece aquilo, você merece, pô, põe na sua cabeça, né? Viva uma experiência diferente, para com esses velhos padrões. Todo mundo é na mesma cadeira que sempre senta, é no mesmo prato que sempre come. Muda essa história, troca de lugar, troca de prato, deixa essa energia mudar. A sua história vai mudar. Você nasceu para isso, para mudar a sua história, né? Então você tem que partir para acreditar. Ou você pensa que tem momentos que eu caio, cara. É normal. Nós somos humanos. Nós estamos aqui vivenciando um mundo hoje que é extremamente capitalista, materialista demais, entendeu? Então, o que que isso faz nas pessoas? Essa ansiedade de ter sempre alguma coisa, de obter sempre alguma coisa. O cara compra um carro zero, dali 3 meses está de saco cheio do carro porque já lançaram um novo. Então não há necessidade dessas coisas mais no mundo, não está cabendo mais isso. O ser humano está aprendendo que isso já está começando a transbordar. Ninguém aguenta Verdade. mais. Ninguém aguenta mais. Então, daqui a pouco nós vamos passar, vamos ver uma pessoa que morreu e não vamos dar bola, porque aquilo já se tornou normal na vida da gente. E não é essa a intenção. A nossa intenção é que o seio familiar volte a ser uma família de fato, com o pai, com a mãe, o filho tendo do pai o exemplo, o herói, que a criança tem isso. E o jovem parece incrível. Se você perguntar ao jovem hoje, sabe do que ele sente falta? Do não. É do não. Não tem força para falar não. Não é não. Tá entendendo? Ah, mas aí isso é uma ditadura. Não é ditadura, querido. Hoje, você com 16, 17 anos, pode não dar valor a isso, mas quando tu casar e tiver uma família, tu vai se lembrar muito bem do que eu estou te falando. Quando o teu filho bater a porta, sair para fora de casa, não te dá satisfação nenhuma e voltar a hora que quer, né? Meus filhos, quando pediu para sair, eu não conseguia dormir enquanto eu não ouvisse o barulho da chave na porta.
Quando eu ouvia o barulho da chave da porta, aí eu ia dormir. Então a preocupação é constante. Casaram, não é que você deixou para lá, não é isso, mas a preocupação já é diferente. É uma outra preocupação, né? Uma vez falaram uma coisa para mim que eu guardei bem na mente. Falou assim: enquanto eles não souberem andar pelas próprias pernas, eu sou o pai. E a hora que eles souberem andar pelas próprias pernas e casarem, eu sou o amigo. O cara é cruel. Esse foi cruel. E assim nós vamos, né? É, que nem você falou ali, tem assim, ó, eu fiz uma sessão com um senhor aqui próximo, aqui, numa cidade próxima. Ele tinha muitos problemas com a família, até acaba cobrando. Imagina um relacionamento com a esposa com quase 30 anos de casamento. Ele disse assim: eu não quero que termine meu casamento, eu não quero que termine a minha família. Eu vim buscar ajuda porque eu não sou mais aquela pessoa que eu fui. Eu não tenho mais felicidade. Eu não sou uma pessoa feliz. A minha própria esposa, ela diz: onde tu perdeu aquela felicidade que tu tinha, onde ficou, onde tu deixou. As filhas cobrando dele também. E tá lá nos meus stories o depoimento dele, não tem o nome da pessoa, ele pediu anonimato, tá lá. O cara fizemos uma sessão, pede, ele tirou os ódios, a raiva, ele voltou a ser aquele homem de família, aquele pai de 54 anos, aquele senhor feliz, aonde que ele resgatou aquela felicidade dele, a família, a mulher está feliz porque ele resgatou ele de novo, as filhas estão felizes. Então, assim, cara, tu ouve às vezes as histórias dessas pessoas, que nem você falou, tu te comove, mas daqui a pouco tem que te segurar naquela hora, né? Porque tu tem que fazer É o teu duro, papel de profissional, sabe? E é duro, é que é nem tu falou, duro. é duro. Às vezes o cara engole seco, cara, ali dentro do consultório, tu engole seco, cara, com aquela vontade, tu diz assim: Deus, me A vontade de ajuda. abraçar, levantar. É, às vezes tem vontade de chorar e tu diz assim: Deus, me ajuda agora, porque eu preciso terminar e concluir isso aqui com êxito, porque é uma vida que eu tô salvando. E aí depois, que nem tu falou, cara, depois aí dá aquela emoção no cara, assim, o cara fica pensando assim, chega a encher os olhos de lágrimas, assim, que não tem preço, né? É imensurável esse preço de tu ver depois a pessoa te dando um depoimento de dizendo: bah, ó, eu resgatei aquela felicidade que eu tinha perdido lá atrás, comigo mesmo e com a minha família. Aqueles ódios, aquelas vinganças não existem mais dentro de mim. Cara, É, assim, é o preço que não existe, sabe? E muitas pessoas que passam no consultório, assim, que a gente tem um depoimento de um rapaz que mandou agora de tarde, vou publicar amanhã também, que assim, cara, é sem palavras, sabe? A gratidão que tem, ver a felicidade da pessoa, assim, a pessoa deixou muitos vícios por causa da sessão da hipnoterapia e fizemos uma só, e vai fazer mais. e é Então, engraçado a felicidade que isso transmite a nós, né? e quando eu Engraçado, né? tô lá As fazendo a pessoas... hipnoterapia no cliente, cara, É, eu vou lá, e eu tô fazendo e eu tô. Quanto mais eu faço, mais energia eu tenho, mais eu tenho, mais eu tenho. Se eu, cara, se precisar ficar ali fazer assim, ó, 12, 14 horas trabalhando em cima, eu fico e assim, ó, e daí, vamos lá, cadê o outro? Vamos lá. É, a energia é tão grande, sabe? Eu pedi para Deus assim, ó, me dá a energia que eu preciso, porque. E assim eu tenho essa energia assim comigo mesmo dentro de mim, sabe? Coisas que lá no passado, meus outros trabalhos eu nunca tive. Nunca tive. a terapia, ela tem uma coisa, né? O cara que faz terapia, ele tem que amar muito o que faz, né? E ela é apaixonante, ela é envolvente, porque ela nos remete à reflexão. É, Cada caso é um caso. Às vezes a pessoa vem com o mesmo caso, mas a intensidade da dor é diferente, é isso aí. entendeu? Então, isso é que nos leva para frente, isso que nos faz correr atrás e quer resolver de qualquer modo, da melhor forma possível, aquela pessoa respirar. E quando ela respira, é tão engraçado que parece que a gente respira junto, né? Ah, que bom, que joia, vai lá. E, pô, não há preço para isso. Não há preço para isso. Isso é gratificante, né? Então, Isso é assim, muito gratificante. finalizando aí, deu 1h09, quase 1h10 aí, Francisco. Já já vai pro prego aí, hein? Não, é Nós não que vamos nem... agora é 2 horas, o cara tem de tempo. Só quando ele tem 4 pessoas, daí eles deixam só 1 hora agora. É que eu tenho a outra lá para encarar, hein? Ah, tem a próxima, né? Então, né? Já tá Tem. quase na hora.
Agora é o quê? Falta 4 minutos para as 9. Isso. Nós podemos estar Vou encerrando fazer um aqui. convite ao pessoal que está aqui, depois ir lá para o Clube Universo da Hipnose, que eu vou estar lá com eles, lá discutindo. É que o caso hoje, o Thiago Nishida, falar em família, olha que interessante. Ele nos ligou, comunicou que ele não poderia fazer essa live com a gente hoje, então nós transferimos para terça. Porque ele se comprometeu com o filho dele menor, levá-lo ao circo, e ele esqueceu. Então, ele nos ligou, e eu achei muito bonita a atitude dele. Ele falou: você veja bem, eu prometi a meu filho, eu não posso deixar ele cumprir, né? E isso, né, eu falei: não, você está certo, tem mais é que ir mesmo e cumpra isso que você falou. E na terça a gente se vê tranquilamente, pausadamente, e assim vai, É isso aí né? mesmo. É isso aí. Então, assim, a gente fica aqui, o que que fica no final dessa live, assim, que a família está acima de tudo, né? Deus em primeiro lugar, né, Francisco? Acredito sempre que Deus é em Ah, primeiro sim, lugar, Deus né? primeiro, segunda família, e assim vai. Deus é o criador de tudo, para mim ele é o pai, é o criador de tudo. Então, primeiro é o pai maior que é Deus, depois vem a família, que é o pai e a mãe. E aí nós temos que honrá-los, né? E a família é a coisa mais preciosa que nós temos para seguir. Então, talvez você que está aí do outro lado, a sua família, daqui a pouco você não tenha abraçado teu pai, não tenha dito eu te amo, a tua mãe não tenha dito eu te amo. Acho que está Ah, na hora não, de isso tu aí, pegar esses e dois aí não tem, esses aí estão cheios disso. tá na hora de É pegar e engraçado que é falar, né, assim, cara? ó, você falou, por que família futebol clube? Porque lá em cima tem uma torcida tão grande por tua família que você não calcula e não tem ideia. É, Quantas pessoas torcem para que a sua família vá até o final? Que a sua família chegue lá no final do campeonato, erga, pelo menos erga o troféu, e isso engrandece muito. Agora eu vou falar em termos de espiritualidade, o mundo espiritual, porque o mundo espiritual se empenha por demais para manter essa família unida, para que todos consigam resgatar aquilo que tem que resgatar, através justamente do quê? Do conhecimento, do seu autoconhecimento, né? é isso aí. Eu vou deixar uma coisa para que as pessoas reflitam, que é assim: Jesus, quando teve uma passagem pelo mundo, ele deixou bem claro que ele venceu o mundo e que nós também podemos fazê-lo. Jesus, quando disse isso, ele deixou bem claro que ele venceu as paixões humanas, né? O ódio, a raiva, o amor, compaixão, tudo isso ele viveu e tudo isso ele venceu. Então nós também podemos fazer isso, né? É nossa obrigação e nosso dever para isso, né? Olhar o nosso próximo não com olhos de piedade, mas olhar o nosso próximo com amor mesmo, carinho, dedicação, e perceber que entre nós não há diferença alguma de nada, né? O que há é a intensidade da dor por aquilo que eu passo. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas se você pôr na ponta do lápis, alguém do outro lado do mundo e do universo está com a mesma dor sua, né? Está com a mesma dor, com o mesmo sofrimento, passando pela mesma coisa. Mas há uma diferença. É como você encara isso e qual lado que você enxerga, o da sombra ou da luz. Tá É bom? isso aí. É isso Cara, aí mesmo. foi um prazer imensurável falar com você. Você sabe que eu sou seu admirador, torço por você todos os dias. A gente quase se fala todos os dias, né? Mas eu torço muito por você. Você é um cara muito dedicado, é um profissional muito dedicado, e eu admiro essa sua dedicação e esse amor pela profissão que você está abraçando agora, né? E tem uma coisa que eu te digo: e você vai chegar lá, cara. Tenho certeza que logo, logo, se Deus quiser. Tá bom? Eu que tenho muita gratidão, né, em te conhecer aí no Ah, que grupo isso. lá que a gente estuda, né, e aí a gente acabou tá junto no conheci o Francisco e assim, eu tenho muito aprendizado com esse cara aí, porque o Francisco é um cara de um grande Ah, coração e ele tá sempre pronto a ajudar, a passar o conhecimento que ele tem, auxiliar. Então, assim, eu fico minha gratidão por ele aqui e gratidão por todos que eu que participaram, que tá agradeço. aqui disponibilizando o horário Vai, dele aí. pessoal, aperta coraçãozinho aí. Cadê vocês? Estão dormindo já? Acorda, moçada! Vamos acordar! E vamos fazer uma foto aqui, vamos ver se eu consigo fazer uma foto aqui. Ah, vamos lá.
ver se eu consigo fazer uma foto aqui. Aí, vamos ver. Foi. Foi? Foi, sim. Pessoal, um forte abraço a todos aqueles que participaram dessa live aqui. Tem alguns alunos aqui meus, viu? Tá? Para quem É, não que sabe, tem ótimo. uma galera aí que é meus alunos. Tá? Então, eu quero dar um beijão a todos. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. Espero que a gente tenha colocado alguma coisinha aí, nem que for uma sementinha, um solo fértil, que ela nasça que nem uma árvore de bastante frutos. Tá bom, gente? E Um beijo, sigam o né? Francisco Tamo junto. lá, né? Sigam o Tá bom. Francisco aí em cima, ó. Nos sigam aí. Tá Estaremos juntos. joia. Uma ótima noite a Falou, todos aí. garoto. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Eita, não tá indo por quê? Peraí. Pode sair daí que eu consigo fechar aqui. Aí.